Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Matheus. Estou aqui novamente para continuar com as nossas aulas de língua portuguesa. Estamos no tópico de concordância verbal. Na aula passada eu parei aqui porque tive um problema, então irei continuar exatamente deste ponto, com a concordância com o pronome quem, que é um pronome relativo. O quem é um pronome relativo porque ele pode indicar qualquer tipo de sujeito. Então, é variável, por isso é relativo. Então, o verbo que sucede o pronome relativo quem pode concordar com o elemento antecedente. Fui eu quem fiz o trabalho. Então, o que vem antes do pronome quem faz com que ele concorde. Ou ele pode ficar na terceira pessoa do singular. Foi eu quem fez o trabalho. Eu acho que eu esqueci de falar a forma que o verbo fica. A primeira opção, antecedendo. Então, o verbo ficará é, antecedente. E na terceira pessoa do singular, antecedente mais para a primeira pessoa. E na terceira pessoa ficará dessa forma, fez o trabalho. Então, nestes casos, a concordância é facultativa, ou seja, opcional. Você pode escolher, de acordo com o contexto conveniente, a forma que ficará melhor para você. Então, ambas estão corretas. Fui eu quem fiz o trabalho, fui eu quem fez o trabalho. Fomos nós quem fizemos o trabalho. Fomos nós quem fez o trabalho. Por incrível que pareça, essa opção está correta, mas é um pouco estranho, porque as pessoas normalmente discriminam ou então dizem que está errado. Não é muito usual, não é muito recomendado, mas o sujeito na terceira pessoa, o verbo na segunda, não é errado nesta ocasião. Existem algumas outras ocasiões isoladas que muitas vezes não é nem legal a gente estudar porque não faz muito sentido, é perda de tempo. Mas é certo, é estranho, mas quase ninguém usa. Então, aqui o verbo, ele está depois do sujeito. Então, o sujeito está antecedendo o verbo. Então, basicamente, ele está antecedendo aqui na primeira pessoa, aqui na terceira pessoa. Então, é facultativo. Essas opções aqui, ambas estão corretas. Vamos agora ao verbo parecer no infinitivo, ou seja, o verbo parecer na forma original do verbo. O verbo parecer mais verbo no infinitivo. Pode ocorrer uma variação de concordância em um dos dois verbos. Em um, ou seja, apenas em um dos dois, não nos dois. E não é possível variar ambos os verbos na mesma sentença. Apenas um varia. Apenas um vai ser variável. A variação é permitida para um ou para outro, e não para os dois ao mesmo tempo. Pode ser a variação do verbo parecer ou a flexão do verbo principal no infinitivo. Os alunos parecem ser esforçados. Os alunos parecem serem esforçados. As, pa as paredes precisam estar limpas. As paredes pareciam estarem limpas. Então, ambas as formas estão corretas, por conta do verbo parecer e do verbo ser ou estar. Quando a gente tem uma locução verbal, a gente pode variar um ou outro, principalmente quando esse verbo se encontra no infinitivo. Então, a forma original do verbo. Ele vai ser conjugado de acordo com o sujeito. Mas o verbo parecer mais o verbo no infinitivo, que é o verbo estar ou ser, ou qualquer verbo de ligação, a gente tem essa opção de não conjugar o primeiro verbo. Ele fica original, ele fica no infinitivo, na forma original que a língua o traz. Certo? Então é facultativo e todas essas estão corretas. Apesar de parecer um pouco estranho, está sim correto. Agora, verbo precedido de aposto resumitivo. Aposto é um termo acessório da oração. Lembra naquela aula que a gente viu sobre sobre tipos de sujeito? A gente viu que dentro de uma oração a gente tem os acessórios, a gente tem a roupa. Foi uma analogia que eu fiz que temos a roupa, temos o corpo, temos os acessórios. Então, o aposto, ele é um termo acessório, ele é como se fosse um relógio da oração. Apenas um exemplo. E ele pode ser associado a outro termo, e isso vai fazer com que a otimização do texto seja
melhor, seja a compreensão seja otimizada, seja a compreensão seja feita de forma mais fácil. Então ele pode explicar, especificar, esclarecer ou resumir. Como a gente está vendo um aposto resumitivo, obviamente ele vai resumir, mas existem vários outros tipos de aposto. Então ele vai resumir o termo anterior. Resume o seu referente, ou seja, seu termo anterior. Então ele faz, apesar dele fazer parte do sujeito à oração, ele promove um caso especial de concordância verbal. A concordância não vai ser a respeito do sujeito em si, mas vai ser a respeito do aposto resumitivo. Porque o aposto resumitivo, ele também é um tipo de sujeito, ele está indicando sujeitos. Ele não é o sujeito em si, mas ele indica sujeitos. Temos aqui alguns exemplos. João, Maria, José, todos eram alunos. Todos está indicando João, Maria e José. Está indicando, está fazendo um resumo de todos os sujeitos. Todos aposto resumitivo no plural, verbo também fica no plural. Então, o verbo concorda com o aposto. Dinheiro, fama e glória, tudo passa. Tudo está resumindo dinheiro, fama e glória. Tudo resume o processo e está no singular. O verbo concorda no singular. Certo? Aposto resumitivo no plural, termos animados. Ou seja, termos que são animados como pessoas, animais, coisas que se mexem, coisas que têm vida, normalmente fica no plural. Agora, quando que está usando um aposto resumitivo no singular, normalmente estamos nos referindo a termos inanimados, como dinheiro, fama e glória. Dinheiro, fama e glória são coisas. O dinheiro é um objeto inanimado, é um papel. A fama é um substantivo, é um substantivo que está indicando uma coisa imaginária, né? A fama não existe, ela não pode ser tocada, ela não é tangível. É um substantivo abstrato. Você não pode tocar a fama e nem a glória. São status. Então, são objetos ou termos inanimados. Então, basicamente é isso que a gente tem aqui, né, no aposto resumitivo, bem simples, bem explicativo. E vamos agora para o verbo ter e vir, como eles concordam. Os verbos ter e vir recebem acento circunflexo, a gente viu isso anteriormente. Recebem acento circunflexo na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo. Tem, vem, recebem acento circunflexo, como todos sabem, acento circunflexo está nos trazendo a marca de pluralização na língua portuguesa. Então, no singular, o brasileiro tem problemas. Eu tenho alguma dificuldade para falar palavras com a letra R. Eu acho que isso tem a ver com. Eu não sou uma pessoa que fala muito, então isso acaba dificultando. Mas eu tenho uma dica para pessoas, eu tô trava-línguas. Trava-línguas resolvem muito isso. Então, para quem tem esse mesmo problema que eu recomendo falar em palavras difíceis ou até mesmo trava-línguas. Então, você acaba melhorando, é só se concentrar um pouquinho. O brasileiro tem problemas. O tem não tem um acento circunflexo no singular. No plural, os brasileiros têm problemas. Então, a gente o nosso artigo já ficou no plural e o nosso sujeito também ficou no plural. Consequentemente, o nosso verbo também foi para o plural. E o nosso complemento já estava no plural porque ele se trata de um complemento que não está concordando com a oração. A mesma coisa aqui no verbo vem. Ele vem de longe. Eles vêm de longe. O acento circunflexo marcou a pluralização dentro desta frase. Então, um verbo no plural, ele não deve ser escrito da mesma forma que um verbo no singular. Há diferenciação. Ele precisa ser diferenciado. Então, o acento circunflexo serve para isso, para fazer essa diferenciação chamada marca de pluralização. Vocês veem que muitos verbos, quando estão no singular, estão no plural, a diferença deles é na escrita no geral. Mas como tem, ter e vir são verbos muito simples, são verbos monossílabos, então a gente já tem o acento para fazer esse trabalho para a gente, para ficar mais simples, para a gente não ter que prolongar esse verbo. Então, o acento circunflexo, mais uma vez, é a marca de pluralização na língua portuguesa. Então, os verbos, continuando aqui, os verbos manter, conter, entreter, prover, intervir, carregam acento na forma singular.
Isso tem a ver com a regra de acentuação e a gente vai ver isso nas aulas de acentuação, acentuação gráfica. E oxítonas terminadas em mantém. Trata-se de um acento agudo. Exemplos: ela mantém a casa arrumada, elas mantêm a casa arrumada. Isso aqui está pluralizando ao mesmo tempo que está no singular, porque é uma regra de acentuação. Trata-se de um acento agudo. Bem simples, todos esses verbos aqui vão receber isso aqui no plural, certo? Então, eu acho que acabou o nosso conteúdo por aqui. Eu tenho algumas questões aqui, depois eu vou trazer uma aula só de questões para a gente resolver. E eu tenho uma mensagem para vocês aqui, uma mensagem sobre o estudo, né? Sobre o conhecimento. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. É um provérbio africano. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar disso, mas você tem que regar o seu jardim, você tem que cultivar. Se você tem uma horta, um jardim, ele precisa de você. A mesma coisa é o seu cérebro, o seu conhecimento, ele deve ser mantido, revisões devem ser feitas. Imagine a revisão de um conteúdo como o ato de regar uma planta. Você está regando aquela planta para que ela se mantenha viva, para que ela cresça, para que ela não sucumba, para que ela não morra. Então, o seu conhecimento deve ser enxergado dessa maneira. Continue estudando, continue revisando, trace um objetivo que você tem no estudo e não estude à toa. Tenha objetivos. A vida é curta e eu sei que muita gente não gosta de estudar. Eu sei que muita gente, no momento que está estudando, está querendo assistir uma série, está querendo jogar um videogame, está querendo fazer qualquer coisa menos estudar. Mas eu te garanto que o tempo que você gasta estudando é um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua vida, seja qual for o seu objetivo. Então, eu agradeço a todos que assistiram. Logo mais trarei mais conteúdo de língua portuguesa e desejo o melhor para todos, sempre o melhor. Busque o melhor e terá o melhor. Adeus.